Fale, meu amigo, minha amiga, professor Rafael Pinho, seu professor, tudo bem? Como é que vai? Olha só, eu tô aqui para te convidar para um mega evento que nós vamos fazer agora. Você que está se preparando para o concurso do Ministério Público do Estado do Pará, ok? Gente, vai ser show de bola. Olha só, esse evento ele vai acontecer dia 23 de julho, agora, mês de julho, tá? Sábado, dia 23. Ele inicia às 14 horas e vai até às 17 horas. São 3 horas de evento comigo trabalhando o RJU do Estado do Pará, Lei 5810, e a Lei Orgânica do Ministério Público também. Serão 30 questões inéditas, ok? Só as questões sonhadas que você vai, de forma assertiva e objetiva, entender e compreender tudo que eu tenho para te passar e com certeza vai chegar lá na hora da prova e vai ali só correr pro abraço, né? Chutar pro gol e correr pro abraço. Deixa eu te falar, se você tiver interesse em se inscrever para esse evento é online, ok? É um evento ao vivo, vai ser uma transmissão ao vivo que nós vamos realizar diretamente lá do nosso parceiro, o Exemplo ao Vivo. Então, se você tem interesse em se inscrever, www.exemploalvivo.com.br, você procura lá esse banner, tá? Clica nele, faz sua inscrição, R$20 apenas o valor do seu investimento, ok? Eu fico te aguardando, muito obrigado, até a próxima, segue pro vídeo aí. Fale, meu amigo, minha amiga, seja muito bem-vindo novamente, eu sou o professor Rafael Pinho, seja muito bem recepcionado, muito bem recebido aqui ao nosso canal, né? O canal que te proporciona acesso de maneira bem didática, de maneira bem objetiva às mais diversas legislações. Fechou? Vem comigo aqui então, bora dar prosseguimento ao estudo da nossa Lei Orgânica do Ministério Público do Estado do Pará. Seja muito bem-vindo ao nosso vídeo 2, nós vamos prosseguir aqui o estudo da estrutura e organização do Ministério Público, beleza? Então olha só, acompanhe aqui. Artigo 20, o Colégio de Procuradores de Justiça, órgão, que eu falei lá no vídeo 1, ó, da Administração Superior e de Execução. Aí o aluno diz, professor, mas eu já comecei assistindo esse vídeo aqui agora e o senhor está falando besteira, porque eu peguei o artigo 7º. O artigo 7º fala que são órgãos de execução apenas o Conselho Superior, né? O promotor, o procurador-geral. Ele não menciona o Colégio de Procuradores. Então, ó, se tu começou assistindo esse vídeo, procura o vídeo 1, a explicação tá lá do porquê que aqui no artigo 20 ele fala que o Colégio de Procuradores é também tido como de execução, tá bom? Ele é integrado por todos os procuradores de justiça, temos 31 ao total em atividade, e presidido pelo PGJ, pelo Procurador-Geral de Justiça, ressalvado o que dispõe a lei complementar, ok? Daí nós já vamos para o nosso artigo 24, que fala agora do Conselho Superior. E ele vem na mesma pegada, dizendo que o Conselho, órgão da administração, ok, do jeitinho que está lá, no nosso 4, 5, 6, 7, e de execução do MP. Então assim, lembra lá, vídeo 1, tá? O Conselho Superior ele vai figurar tanto dentro dos órgãos da administração, como também dentro dos órgãos de execução, ok? Ele é constituído pelo Procurador-Geral de Justiça e pelo Corregedor-Geral do Ministério Público como membros natos. O que isso quer dizer? Quer dizer que eles já são membros originários, né? Então, originariamente, o Conselho Superior ele já vai ter na sua Constituição o PGJ e o Corregedor-Geral do MP, perfeito? E ele diz também que ele vai ser composto, ó, por mais 1/6 dos procuradores de justiça, 1/6 de 31, 5 como membros efetivos. Ok? Ou seja, aqueles que eu vou escolher para participar, eleitos na forma dessa lei complementar. Bora à frente. Artigo 30. A Corregedoria Geral do MP é o órgão orientador e fiscalizador das atividades funcionais e da conduta dos membros do MP. Atenta que a Corregedoria não é só um órgão fiscalizador. A Corregedoria é também um órgão que orientador das atividades funcionais e da conduta dos membros dentro do Ministério Público. Parágrafo 1º.
as atribuições da Corregedoria Geral do MP são exercidas em todo o território do Estado pelo Corregedor-Geral do Ministério Público. O Corregedor-Geral do MP será substituído no caso de ausência do Estado ou seus impedimentos, férias ou licenças, pelo primeiro ou pelo segundo subcorregedor. Note que ele diz nessa ordem, tá? Então, pelo primeiro ou pelo segundo subcorregedor geral, nessa ordem. Fechou? Tranquilo? Bora adiante. Ocorrendo a vacância, vaga do cargo de Corregedor Geral do MP, qual é a diferença do parágrafo 3º para o parágrafo 4º? É que o parágrafo 3º fala na primeira metade do mandato e o parágrafo 4º fala na segunda metade do mandato. Tem gente que pensa e pergunta em sala de aula por que a lei orgânica repetiu o mesmo dispositivo. Ela não repetiu. Preste atenção. Parágrafo 3º fala de primeira metade, parágrafo 4º fala de segunda metade. Então ele diz que ocorrendo a vaga do cargo do corregedor do MP na primeira metade do mandato, o Colégio de Procuradores de Justiça, observado no que couber o mesmo procedimento previsto nessa lei complementar, elegerá o novo corregedor-geral para completar o mandato vago. Então, se vagar na primeira metade, a gente elege um novo corregedor para completar o mandato vago, respondendo pelos serviços da corregedoria até a posse do novo titular, o primeiro ou segundo subcorregedor nessa ordem. E se ocorrer a vaga na segunda metade do mandato, ele diz: será aquele sucedido para complementação do mandato pelo primeiro ou segundo corregedor geral nessa ordem. Ou seja, se ocorrer vaga na segunda metade, o restante, quem termina de cumprir referente ao mandato, é o primeiro subcorregedor, e se ele não puder, o segundo subcorregedor. Ou, na falta destes, o procurador de justiça, o procurador, não é o promotor, o procurador de justiça, indicado pelo Colégio de Procuradores, respeitado o que dispõe a lei complementar. Parágrafo 5º. O segundo subcorregedor-geral do MP sucederá ao primeiro subcorregedor-geral, no caso de vacância, a qualquer tempo, e se ambos os cargos ficarem vagos, que cargos, professor? De primeiro sub e o de segundo sub. O Colégio de Procuradores de Justiça indicará outros 2 subcorregedores gerais para complementação do mandato, aplicando-se no que couber as disposições dos parágrafos anteriores. Parágrafo 7º. O corregedor-geral será assessorado por promotores de justiça da mais elevada entrância, da capital, Belém, terceira entrância, por ele indicados e designados pelo Procurador-Geral de Justiça, cujo número será estabelecido de acordo com a necessidade do serviço pelo Colégio de Procuradores. Parágrafo 8º. Recusando-se o Procurador-Geral de Justiça de designar os assessores promotores de justiça, poderá o corregedor-geral submeter a indicação à deliberação do Colégio de Procuradores para que eles façam isso no lugar do procurador-geral. Perfeito? Então, assim, não tem muito que ficar pontuando contigo aqui quando o assunto é corregedoria. Por quê? Porque os dispositivos são muito bem explicados. Ok? Vamos à frente. Artigo 31. Vou falar da eleição e da posse desse corregedor e dos subs agora. O corregedor-geral e os 2 subcorregedores gerais do MP serão eleitos pelo Colégio de Procuradores no primeiro dia útil do mês de dezembro dos anos pares. Alguma dúvida sobre isso? 2022, 2024, 2026. Em uma sessão especial, note que ele não fala de sessão solene aqui, tá? Eles são eleitos em uma sessão especialmente reservada para eleição. E ela vai iniciar às 16 horas, independentemente de convocação para mandato
de 2 anos. Ok? Então ela inicia às 16 horas, independentemente das pessoas serem convocadas, para que esses corregedores e subs desempenhem mandato de 2 anos, permitida a recondução, ou seja, por mais 2, observado nesse caso mesmo o procedimento. A mesma historinha lá do vídeo 1 do Procurador-Geral. Se o sub for reconduzido, se o corregedor for reconduzido, é preciso que eu tenha o mesmo processo de eleição que a gente está mencionando aqui para você. Parágrafo 1º. Não se realizando por qualquer motivo na data prevista a eleição, outra sessão especial será convocada no mesmo mês. Tua prova vai dizer no mês seguinte, não, porque a gente precisa de um corregedor logo. Então é no mesmo mês e para a mesma finalidade, com antecedência mínima de 48 horas. Aberta a sessão, será dada a palavra para a apresentação dos candidatos, observada a ordem de inscrição. Encerrada a apresentação dos candidatos e antes de iniciar a votação, qualquer procurador de justiça pode arguir, pode suscitar falta de requisitos ou a inelegibilidade daquele candidato que se habilitou a corregedor, caso em que o Colégio de Procuradores de Justiça decidirá pelo voto da maioria absoluta dos presentes. Se realmente ele vai poder continuar concorrendo ou se de fato ele não preenche os requisitos ou é inelegível. Então, quem decidir isso é o voto da maioria absoluta. A votação será feita mediante voto secreto e uninominal. Ou seja, eu só voto em uma pessoa porque eu só tenho um cargo de corregedor. Um de primeiro sub e um de segundo subcorregedor. Parágrafo 5º. Será considerado eleito o candidato que obtiver maioria simples dos votos dos presentes. Ele até explica o que é a maioria simples aqui, tá? Maioria simples é muito similar à maioria absoluta. A diferença é que a maioria absoluta leva em conta o todo e a maioria simples leva em conta os presentes, ok? Então, se eu tenho ali, por exemplo, 10 presentes, maioria simples, 6, ok? Se eu tenho ali 30 presentes, maioria absoluta, 16. Perfeito? Não considerados brancos e nem os nulos. Em caso de empate na votação, será observado o que dispõe o inciso 29, parágrafo 2º do artigo 10. E aí, quando tu vai lá olhar o artigo 10, parágrafo 2º, 29, o que ele diz lá para ti? A linha A, B e C. A, aquele que tiver que for mais antigo. B, o que tiver mais tempo de serviço público. E C, o mais idoso. Parágrafo 7º. Após a proclamação do eleito para o cargo de corregedor do MP, proceder-se-á pelo mesmo método e sucessivamente a eleição dos cargos de primeiro e segundo subcorregedor geral. Parágrafo 8º. Não havendo candidatos a qualquer dos cargos de que trata esse artigo, então ninguém se habilitou para concorrer ao cargo de corregedor, nem a sub, neles serão investidos meio que obrigatoriamente, né? Você nota aqui agora. Observada a respectiva ordem, o procurador de justiça mais antigo na carreira, claro, que aceitar a investidura. Então, se eu não tiver nenhum candidato para o cargo que a gente acabou de mencionar, de corregedor, de subcorregedor geral, então eu vou investir, claro, na respectiva ordem, observando a respectiva ordem, aquele procurador de justiça mais antigo na carreira que aceitar o encargo. Artigo 32. Somente pode concorrer à eleição para o cargo de corregedor geral ou subcorregedor geral do MP, procurador de justiça com mais de 3 anos de efetivo exercício no colégio de procuradores e que se inscrever mediante requerimento dirigido ao presidente desse colegiado durante a primeira quinzena do mês de novembro do ano da eleição. Quinzena de novembro. PGJ, primeira quinzena de dezembro. Artigo 34.
O mandato do corregedor-geral e dos subcorregedores gerais do MP inicia-se em 1º de janeiro do ano seguinte ao da eleição e encerra-se dia 31 de dezembro do exercício subsequente ao seu início. Artigo 35. O corregedor-geral e os subcorregedores gerais do MP tomam posse juntamente com os membros efetivos e suplentes do Conselho Superior do MP em uma sessão solene do Colégio de Procuradores. Por quê? Porque ele está falando aqui, de tomar posse. E quem dá posse aqui é o Conselho Superior do MP. Ok? Perdão. E quem dá posse aqui é o Colégio... Até arrisquei errado, gente. Deixa eu corrigir aqui para não embaralhar a mente de vocês, porque senão fica muito risco e você fica perdido, tá? Ele falou aqui de posse, certo? E quem dá posse aqui é o Colégio de Procuradores. Perfeito? No 1º dia útil de janeiro do ano seguinte ao da eleição. Bora à frente. Destituição. Então, quando a gente fala do Procurador-Geral de Justiça, eu tenho procedimento de escolha, lista tríplice, e eu tenho procedimento da destituição, vídeo 1. Aqui eu falo do procedimento de escolha do corregedor-geral e dos subs e o procedimento de destituição. Não vai confundir um com o outro. Ele diz que o corregedor-geral e os subcorregedores gerais do MP poderão ser destituídos do mandato deles pelo voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores de Justiça. Então aqui não tem esse negócio de proposta, aprova e alepa destituir. Isso é lá para o Procurador-Geral de Justiça. Aqui basta o voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores para que ocorra a destituição do Corregedor-Geral e de seus subcorregedores gerais. Claro, desde que eles tenham agido e seja evidente isso, numa situação de abuso de poder, ou praticado uma conduta incompatível ou grave, ou de grave omissão dos deveres funcionais, dos deveres legais dele. Parágrafo único. A destituição do corregedor-geral ou dos subcorregedores gerais do MP dependerá de representação do Procurador-Geral de Justiça. Então, o Procurador-Geral de Justiça tem que pedir, tem que submeter, tá? Ou, se o Procurador-Geral de Justiça não tiver interesse, pode ser que 1/3 dos integrantes, 10, do Colégio de Procuradores de Justiça, o faça. Ok? Então, quem é que pode propor a destituição? Tanto o PGJ, se ele não quiser, 1/3, 10 membros do Colégio de Procuradores. Ok? A partir do momento que a proposta acontece, para que a destituição de fato venha a se efetivar, eu tenho que ter o voto de 2/3 dos membros do Colégio de Procuradores para que de fato ele seja destituído. Perfeito? Artigo 57. Ao Conselho Superior do MP, como órgão de execução, cabe rever o arquivamento de inquérito civil ou de procedimento administrativo preliminar ou de peças de informação na forma da lei e do seu regimento. Parágrafo único. Na hipótese de não confirmação do arquivamento referido no caput desse artigo, o Conselho Superior indicará ao Procurador-Geral de Justiça outro membro do MP a ser designado para tomar as providências cabíveis, respeitando o que dispõe a lei complementar. Do que ele está falando aqui? Ele já deixa de falar da destituição agora do corregedor e passa a falar agora das atribuições do Conselho Superior do MP. E aí tem muita gente que diz assim, professor, mas poxa, eu tenho dificuldade de entender quais são as atribuições do Conselho Superior. Então, o Conselho Superior, ele, como órgão de execução, compete a ele rever arquivamento de inquérito civil ou rever arquivamento de inquérito administrativo disciplinar, ou até mesmo de provas, entre aspas, peças informativas, peças de informação na forma da lei e do regimento.
Artigo 58. Da atribuição dos procuradores de justiça. Os procuradores de justiça, respeitada a competência privativa do procurador-geral de justiça e observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante os órgãos fracionários do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, cabendo-lhe especialmente. Quais são os órgãos fracionários? São as câmaras cíveis, câmaras criminais, ok? Os juízes. Aí ele diz, cabendo-lhe especialmente, oficiar. O que é oficiar? É funcionar, é trabalhar nos feitos de competência das câmaras ou turmas dos tribunais de justiça. Interpor, protocolar, né? E contrarrazoar recurso. Então alguém recorreu, ele contrarrazoa aquele recurso. Inclusive especial e extraordinário nos feitos em que ele oficiar, após intimação pessoal de decisão ou de um acordo no entendimento de um tribunal superior. Artigo 59. Sem prejuízo das atribuições previstas no artigo anterior, 58, os procuradores de justiça poderão ser designados pelo Procurador-Geral de Justiça para coordenar ou supervisionar o GAI, o Grupo de Atuação Especial, criado por ato do Colégio de Procuradores, nos termos dessa lei complementar. Então, daqui do 59, o que eu quero que você saiba? Que sem prejuízo das atribuições dele, que nós acabamos de ver aqui do procurador, tá? Esses procuradores, eles poderão ser designados pelo PGJ para coordenar ou supervisionar os grupos de atuação especial, ok? O famoso GAI. Das atribuições dos promotores de justiça. Artigo 60. Os promotores de justiça, observados os atos normativos sobre a distribuição interna dos serviços, exercem as atribuições do Ministério Público perante o juízo de primeira instância. Então, tu não vai ver um promotor, tá, trabalhando junto com um desembargador. Tu vai ver um promotor trabalhando junto com um juiz, na primeira instância. Perfeito? Tu vai ver ele numa audiência criminal no Fórum Criminal de Belém, de Ananindeua. Tu vai ver ele num juizado especial, tá? E é isso que ele está dizendo aqui. O promotor exerce as atribuições do MP perante o juízo da primeira instância. É como se eu dissesse assim, o promotor está para o juiz, assim como o desembargador está para o procurador. Ok? Competindo-lhe, né? Inciso 1, impetrar habeas corpus e mandado de segurança e requerer inspeções, correições parciais, inclusive perante o TJ. Atender a qualquer um do povo. O promotor tem como competência atender a qualquer um do povo, tomando as providências cabíveis para aquela situação, para aquela demanda que está chegando até ele. Oficiar, trabalhar, funcionar perante a Justiça Eleitoral de primeira instância, com as atribuições previstas na Lei Orgânica do MP da União, que forem pertinentes, além de outras estabelecidas na legislação eleitoral e partidária. Então, era isso que nós tínhamos para falar nesse segundo vídeo. Até o terceiro vídeo. Gente, não esquece de deixar teu like e te inscrever. Muito obrigado. Até a próxima. Tchau, tchau.